Nesta aula nós vamos começar a colorir as coisas. Essa é uma das partes mais legais de se fazer. Para aprender a fazer isso, você aprenderá a usar shaders e configurá-los nos objetos. Com a superfície da nossa areia selecionada, clique na aba Material e em seguida no botão New. Na aba Object do Node Editor, o mesmo botão está presente. Tanto faz clicar em qualquer um dos dois. Após clicar no botão New, o material do objeto é criado com a estrutura básica. O primeiro node é um shader e se chama Diffuse. Nele, podemos escolher a cor da areia. O segundo node, chamado de Material Output, é responsável pela aplicação do shader no objeto. O shader que estiver ligado nele irá aparecer na renderização. Para facilitar, vamos exibir uma imagem de referência criando uma nova subjanela do tipo UV Image Editor. Clicando no botão Open, selecionamos uma imagem de areia para vermos as suas cores. No conteúdo textual desta aula, você tem mais informações para obter essa imagem. No shader Diffuse, vamos tentar chegar o mais próximo possível da cor mais clara da areia. Precisamos entender um pouquinho de teoria. Existem vários shaders diferentes para você escolher e que servem para diversos tipos de materiais. Você pode estar se perguntando, o que é esse tal de shader? Traduzido do inglês, a palavra shader significa literalmente sombreador. Isso gera uma dúvida na maioria dos iniciantes em computação gráfica 3D. Vários programas usam essa terminologia. A dúvida acontece justamente quando adicionamos um shader em um objeto com a finalidade de mudar a sua coloração. Se o shader configura a cor, por que se chama sombreador? Não deveria configurar a sombra? Pois é exatamente isso que ele faz. O shader configura a sombra. Explicando a grosso modo, os programas 3D simulam situações físicas reais. No mundo real, a cor não é um fenômeno físico. Ou seja, nada no mundo é realmente colorido. Nossos olhos capturam as nuances em 3 tonalidades básicas de sombras, que são geradas pela projeção e rebatimento da luz. O nosso cérebro transforma esses tons diversos em cores. Estas 3 tonalidades básicas de sombras são representadas pela sigla RGB, Red, Green e Blue, ou, traduzindo, vermelho, verde e azul. As variações misturadas dessas tonalidades geram os 7 tons secundários, encontrados no arco-íris, e continuam se misturando, gerando uma infinidade de tons encontrados no mundo real. No conteúdo textual deste vídeo, disponibilizei um link para um artigo que preparei, especialmente para você aprender mais sobre esse curioso fenômeno das cores. Pois bem, nossa retina só captura os tons de sombra, ou seja, os tons de cinza, e nosso cérebro gera as cores. Isso explica o porquê da existência dos shaders nos programas 3D. Os shaders são, como o nome já diz, geradores de tons de sombra, ou realmente sombreadores. Cada shader possui um cálculo próprio matemático, que cria a simulação da física baseando-se na luz presente na cena. Se olhar com atenção no shader Diffuse, perceberá que existe uma sigla na frente do nome shader. A sigla BSDF significa Bidirectional Scattering Distribution Function. Traduzindo, significa função de distribuição da dispersão bidirecional. Esta função corresponde a um cálculo matemático que define o poder de dispersão e rebatimento de luz gerado pelo shader. O shader Diffuse rebate a luz projetada nele de forma que a superfície pareça seca. Perfeito para o que queremos. Agora que sabemos o que é um shader, vamos continuar nossa aula. O passo seguinte será criar uma textura para a superfície, adicionando a aparência granulada da areia. Na imagem de exemplo, as variações mais escuras são causadas pela sombra e pela umidade da areia.
Vamos usar como referência as variações mais claras, que são areia mais seca, com pouca influência do ambiente. Este efeito de granulado será criado em duas etapas. Primeiro, adicionaremos as manchas maiores e depois os pontinhos menores, tanto escuros como claros. Para criar as manchas maiores, adicione uma textura do tipo Noise. As informações dessa textura serão usadas como parâmetro para misturar a cor clara da areia com uma segunda cor. Na imagem de referência, perceba que existe uma predominância de duas cores. A mais clara, que já aplicamos no material, e uma cor um pouco mais escura. Tente olhar para a imagem ignorando os granulados e verá que a base da coloração é um degradê do amarelo para um marrom claro. Adicione o Node Mix Shader. Este node serve para unir o resultado de dois shaders diferentes. Ligue o Mix Shader entre o Diffuse e o Material Output. Agora, adicione mais um shader do tipo Diffuse e selecione uma cor marrom de acordo com a imagem de referência. Ligue essa cor marrom no Mix Shader. O resultado será um meio tom entre os dois shaders Diffuse, uma mistura das duas cores. Na visão 3D que estamos usando como pré-visualização, vamos posicionar as ondas da areia para se parecerem com a imagem de referência. Ligue a saída Factor da textura Noise com a entrada Factor, responsável pela mistura do Mix Shader. Agora a mistura acontece de acordo com as informações da textura Noise. Por padrão, as texturas são distribuídas sobre os objetos usando uma projeção chamada Generated. Esta projeção estica a textura no eixo Z do objeto. Este comportamento é interessante quando vamos fazer texturas de madeira, por exemplo. Mas, como a areia não possui esse efeito, vamos mudar isso para que as manchas fiquem distribuídas de acordo com a superfície do objeto, ficando com uma aparência mais uniforme. Adicione a entrada Texture Coordinate. Como o nome diz, este node possui as informações que definem as coordenadas usadas para a textura ser projetada no objeto. Ligue a coordenada Object para a entrada Vector da textura. Fazendo isso, a projeção não esticará mais as manchas. Elas aparecerão como um formato uniforme sobre a superfície do objeto. Aumentando o valor do parâmetro Scale da textura Noise, as manchas serão redimensionadas. Mudando agora a coordenada da textura para Generated, você pode perceber que as manchas serão esticadas. Volte para a coordenada Object. Aumente a escala da textura até que as manchas fiquem com o tamanho das maiores manchas na imagem de referência. O efeito ficou com uma nuance bem suave. Podemos controlar isso usando um conversor chamado Color Ramp. Adicione um Color Ramp entre o Noise Texture e o Mix Shader. Movendo o slider de tonalidade, podemos modificar as dimensões dos degradês gerados pela textura. Para controlar a intensidade, usamos um conversor matemático chamado Math, adicionando entre o Color Ramp e o Mix Shader. Este conversor possibilita que usemos diversas operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação e tudo mais. Este tipo de node possui sempre duas entradas para valores e uma de saída, que é o valor resultante da operação matemática. A operação padrão é ADD, ou seja, adição. Neste caso, a primeira lacuna contém o valor de Color Ramp e a segunda lacuna o valor 0.5. Esta operação está adicionando 0.5 na intensidade do Color Ramp. Mudando este valor, estaremos mudando a intensidade. Ok, agora já temos uma configuração bem flexível para gerar as manchas maiores da areia.
Na imagem de referência, a areia possui manchas de diversos tamanhos, tonalidades e cores. Essa variação acontece porque cada grão possui uma aparência diferente. Para criar outras tonalidades e tamanhos, basta duplicar todos os nodes da configuração atual, mudar ligeiramente seus parâmetros e mixá-los uns aos outros. Isso deve ser repetido quantas vezes forem necessárias. A desvantagem é que esse método geraria uma imensidão de nodes na tela. E quanto mais nodes, mais complexo e confuso será o entendimento. Na próxima aula, você aprenderá a organizar os nodes configurados e reutilizá-los com novos parâmetros, sem a necessidade de duplicar toda a árvore de nodes sempre que for precisar repetir os efeitos.